Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus Cristo. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto, ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Meus irmãos, eu trabalhei uma parte desse texto com vocês no mês de maio, e nós meditamos um pouco sobre essa relação de trabalho do chefe, do patrão, com o funcionário. E nós trabalhamos muito o aspecto da criação e da redenção ao olhar para o trabalho. Que o trabalho é uma coisa boa, que foi criado por Deus. O trabalho não é fruto da maldição, da queda, embora tenha sido afetado pela queda e pela maldição. E nós vimos também que Deus está trabalhando no nosso mundo, através do nosso trabalho, ele se serve dele. Nós conversamos sobre isso. Mas hoje, a gente vai olhar para outro detalhe importante, que a gente não pode fechar os olhos. Nós vamos olhar para essa relação de trabalho a partir de um episódio que marca a nossa existência aqui: a queda, a maldição, o pecado, que estraga tudo ao nosso redor. Estraga tudo ao nosso redor. Mas nós não vamos deixar de olhar para a redenção. O poder do Evangelho de restaurar todas as coisas. Começo lembrando que quando Paulo escreve essa carta aos Colossenses, quando a igreja está nascendo, surgindo no primeiro século, a igreja nasceu numa sociedade em que a escravidão humana era, primeiro, uma instituição aceita. Ela era presente já há muito tempo. A escravidão era algo comum, aceito entre as pessoas. Segundo, a escravidão ela era sancionada pela lei. Havia lei que regulava a escravidão. E terceiro, a escravidão era parte do arcabouço da civilização grego-romana. Ela fazia parte da estrutura da sociedade. Isso quer dizer que era uma coisa boa? Evidentemente que não. Mas quando Paulo está escrevendo para os cristãos, ele está escrevendo para realidades presentes na igreja, que hoje é inconcebível na nossa mente. Mas imagina, as pessoas estão se convertendo, a igreja ainda é pequena, mas tem uma relação nessa igreja onde tem um senhor e tem um escravo. E os dois se converteram ao evangelho. E agora tem esse relacionamento. É verdade que essa imagem, essa relação da escravidão nessa época não era a realidade terrível que nós presenciamos aqui no nosso país, que faz parte da nossa história. Não era essa realidade, mas ela era horrorosa também. Mas não era essa realidade que a gente imagina. Paulo se dirige, e isso é muito
impressionante. Paulo se dirige tanto aos cristãos que eram escravos, como aos cristãos que eram senhores de escravo. Ambos estavam seguindo a fé em Cristo. E ele se dirige a essas duas classes. E é impressionante que o que Paulo está fazendo aqui é algo que não era esperado naquela época. Ele está trazendo instrução e orientação tanto para os servos quanto para os senhores. Era de se esperar, na sociedade, que Paulo trouxesse as orientações para os escravos, mas não para os senhores. Não para os senhores. Ainda mais nesses termos. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que vocês têm um Senhor no céu. Isso era inconcebível. Isso era inconcebível. E nós temos diante de nós, diante dessa situação, duas questões muito importantes que a carta de Paulo aos Colossenses traz para nós. Primeira, qual a relação do Senhor com o seu escravo, não na sociedade. Na sociedade a gente já sabia como que funcionava. Mas como que seria isso num ambiente cristão? Entre irmãos. Como que seria esse relacionamento? Seria igual que é lá fora? Segunda questão. Como que a nova realidade em Cristo Jesus se aplica e transforma as nossas relações sociais? Paulo está tratando sobre isso com a igreja. A gente tem que lembrar que os cristãos eram pequenininhos, uma minoria. A comunidade era totalmente instável por causa de perseguição. A grande maioria dos cristãos eram muito pobres. Não havia, nesse momento, expectativa alguma de influência social, de mudança de lei, de realidade. Nesse momento, na igreja, não existe essa perspectiva nos nossos irmãos no início. Mas era de se esperar que haveria mudanças profundas no relacionamento dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Nós vamos viver diferente. A lei é muito pouca para nós, ela é muito imperfeita e ela está manchada e maculada pelo pecado. Não basta para nós a nos submetermos e obedecermos essa lei naquilo que ela está enferma e manchada pelo pecado. Isso é impressionante. A carta de Paulo a Filemão lança luz para nós sobre essa questão. A gente apressadamente, o que é muito desconfortável falar sobre isso, apressadamente a gente passa para a relação de trabalho hoje que nós temos, né? E é verdade, a gente pode aplicar e tem muita orientação de Deus para o seu povo. Mas a gente não deve ser tão apressado assim. Pelo contrário. Para a gente entender melhor o que Paulo está falando, eu quero ler com vocês uma carta muito curtinha. Não sei se vocês já leram. Filemão. Já leram essa carta? Ela não é muito lida, mas olha que curioso. Essa carta, ela foi entregue para a igreja de Colosso também, de Colossos. Junto com a carta de Colossos, Filemão, que era um dos membros dessa igreja, e ele era uma pessoa com recurso, ele hospedava a igreja, era uma das casas onde a igreja se reunia. E Filemão recebe essa carta em particular. Não vou falar muito mais agora, vamos ler primeiro. E a gente vai ver 3 personagens que se destacam nessa carta. Filemão. Carta de Paulo a Filemão. Versículo 1.
Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimados por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. Sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas, muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e, com maior razão, de você. Quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo, certo como estou, da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de você, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Meus irmãos, que carta! Em nome do amor. O primeiro personagem dessa relação tensa e difícil, como vocês viram, é Filemão. Filemão é o senhor de escravos. Senhor de escravos. Ele é uma pessoa que se converteu ao Evangelho. Paulo não tem a menor dúvida da conversão de Filemão. Filemão ama Jesus. Filemão é um cristão genuíno. Dê uma olhada no versículo 5.
Paulo tem ouvido da fé que ele tinha no Senhor Jesus. Ele é um cristão legítimo, Filemão. Mas ele é um senhor de escravos. Ele é tão legítimo como cristão, que ele é bastante envolvido com a igreja local. O versículo 2 fala isso, que a igreja se reunia na casa dele, e o versículo 5 também fala que ele era amoroso com todos os santos, ainda que fosse senhor de escravos. Filemão tinha uma condição financeira muito privilegiada. E um dos escravos que ele tinha era esse Onésimo. A gente não sabe muitos detalhes, nós sabemos algumas coisas. Que o nome Onésimo provavelmente foi dado por causa da condição dele de escravo. Era comum escravos nascerem na casa de patronos, de patriarcas. E Onésimo significa útil. É o nome apropriado para um escravo, para alguém que é visto sob o domínio de outra pessoa. Mas o que estava acontecendo era que Onésimo tinha fugido do seu senhor. E de alguma forma, Onésimo foi parar na prisão que Paulo estava. A gente não sabe os detalhes. Dá a entender que Onésimo não só fugiu para buscar a sua liberdade, mas como ele também chegou a roubar o seu senhor. Porque Paulo fala de uma dívida que existe entre eles. A gente não consegue ter certeza, mas dá a entender isso, que além dele fugir, ele roubou o seu senhor. E essa é a situação tensa. O escravo fujão que roubou o seu senhor se converteu ao evangelho. O escravo fujão que roubou o seu senhor agora é membro da equipe missionária do apóstolo Paulo. Digno de toda honra e estima, como qualquer outro membro da equipe missionária. E agora tem uma tensão, um dilema. O que Filemão vai fazer? O que Filemão vai fazer? Filemão vai agir como a lei? Ele podia matar o seu escravo, penalizando ele. Se Filemão perdoar Onésimo pela ofensa e o prejuízo a ele causado, como ficaria a sua autoridade diante dos demais escravos que possuía? Por outro lado, como Filemão poderia imputar ao seu escravo a penalidade que lhe era devida pela lei romana, a morte, uma vez que esse se tornou o seu irmão na fé? Imagina eles tomando a ceia juntos, partindo a mesa, dividindo o vinho e o pão. E qual seria a repercussão da decisão de Filemão para a igreja local? A carta não é secreta. Vocês viram quantas pessoas assinam a carta? Paulo é o líder do grupo, da missão. Mas várias pessoas assinam a carta e endossam. Uma das pessoas que endossa é Epáfras. E Epáfras foi o evangelista que plantou a igreja em Colosso, em Laodiceia. O que vai acontecer? Isso é uma novidade. A igreja está vivendo essa crise, essa tensão moral, ética, espiritual, e ela é inovadora. Talvez isso nem passasse na cabeça de Filemão antes. Alguma coisa está acontecendo de novo. Mas nós temos outro personagem. Pode passar, por favor. Onésimo, o escravo. Onésimo se converteu. Onésimo é crente em Jesus.
todos os seus pecados estão perdoados. Ele vive uma situação, provavelmente, desde o seu nascimento ele é escravo. Não é muito possível isso, ainda mais por causa do seu nome. E agora, ele tem uma missão muito difícil. Onésimo é a pessoa escolhida por Paulo para levar a carta, junto com Tíquico, para a igreja de Colosso e para Filemão, o senhor dele, de quem ele tinha fugido e roubado. Que situação difícil. Imagina, ele ia ter que enfrentar Filemão. Paulo não ia deixar a poeira baixar, jogar a poeira debaixo do tapete. Paulo está colocando Filemão e Onésimo numa situação muito difícil, muito perigosa. Paulo está mostrando que o Evangelho faz isso conosco. O Evangelho nos coloca em situações difíceis e perigosas. O Evangelho não deixa a nossa vida do jeito que está. O Evangelho não joga poeira debaixo do tapete. O Evangelho não faz vista grossa. O que vai acontecer? Qual a influência do Evangelho nas relações sociais? Qual que é? O próximo personagem, Paulo, o intercessor. E aqui, meus irmãos, talvez você se identifique com um desses personagens. Se a gente for pensar numa relação de trabalho, talvez você pode ser Filemão numa relação de trabalho. Talvez você pode se sentir como Onésimo numa relação. Essa relação pode estar horrorosa, difícil, dura. Como que o Evangelho nos ajuda a lidar com isso? Mas talvez, muito provavelmente, independente se você se identifique como Filemão ou como Onésimo, quase que eu falei filé mignon, né? Lembra isso? Independente de como você se identifica, como Filemão ou como Onésimo, todos nós deveríamos, sem dúvida alguma, nos identificar como Paulo, o intercessor. E é impressionante o que o apóstolo faz. É impressionante. Paulo assume a responsabilidade. Ele não deixa para lá isso. Paulo põe o dedo na ferida. Com jeito, com graça, com sabedoria. Mas ele não aceita deixar isso para lá. Não tem como isso ficar assim. Tem que resolver essa situação. E Paulo já tinha trabalhado esse tema. Paulo já tinha falado, se você tem condição para os coríntios de se livrar dessa situação de escravo, se você tem condição, se livra dela. Mas ele sabia que ele não tinha poder para fazer isso, e nem os cristãos naquela época. Mas se você tem poder para fazer, se livra dessa situação. Essa situação é horrível. Mas se não tem o que fazer, se essa situação que nós estamos, ela é muito difícil e não tem o que fazer, lembre, Onésimo. Lembre, Neia, Marilene. Lembre que nós estamos servindo ao Senhor em primeiro lugar. E vamos servir o Senhor de coração. Em primeiro lugar, nós não estamos servindo a homens. Se a situação que você está é difícil e não tem uma saída rápida, uma solução rápida, e você precisa se submeter a essa situação, lembre em primeiro lugar que você está servindo a Deus e não a homens. A palavra não é para você
se conformar a isso. Mas lembre que até nas situações mais difíceis que nós estamos, até quando pessoas tiram proveito de nós, até quando pessoas tentam nos oprimir, ainda assim, até em situações difíceis e injustas, nós estamos servindo a Deus e não aos homens. Ainda assim. Mas se tiver algo que você possa fazer, como Onésimo, ou como Filemão, ou ainda mais como Paulo, faça algo. E é isso que Paulo faz. Ele faz, ele age, e ele intercede. E ele se lembra da expressão cristã mais genuína que podemos ter: o amor. O amor, a caridade. A virtude cristã mais sublime que o povo de Deus deve demonstrar e desfilar pela cidade. Em casa, na rua, na igreja, em qualquer lugar. E Filemão já estava familiarizado com o exercício desse amor. Ele já conhecia. O que Paulo está fazendo, provavelmente aqui, por meio do Espírito e da graça de Deus e o poder do Evangelho, é dando um checkmate em Filemão. Filemão está constrangido pelo amor. Em nome do amor, Filemão, você conhece o amor, você tem demonstrado isso. Perdoe Onésimo, libere Onésimo. Onésimo faz parte da minha equipe. Pode passar, por favor. Apenas o amor é suficiente para resolver o conflito entre Filemão e Onésimo. Apenas o amor. A lei romana não ajudava em nada. Apenas o amor. Meus irmãos, isso nos lembra que a nossa sociedade está profundamente afetada pelo pecado e suas mazelas. Está presente. Por isso, nós enfrentamos diariamente conflito entre os relacionamentos sociais e as virtudes cristãs. E isso não é só lá fora, é aqui dentro. O pecado nos afeta aqui dentro também. Aqui não é o céu ainda não. A gente sente um pedacinho do céu. Mas ainda não é o céu, não. Nós estamos afetados pelo pecado profundamente. E não apenas os relacionamentos nossos, mas também o trabalho em si. O trabalho em si, hoje é com suor. Existem ervas daninhas, espinhos. O trabalho carrega esse aspecto negativo. E nós lidamos com isso. O melhor dos trabalhos. Você pode estar no trabalho do seu sonho. Até ele tem grandes desafios. Uma irmã brincou hoje de manhã na escola dominical. A gente lembrou daquela frase, né? Que o pessoal tenta falar para animar as pessoas, né? Trabalhe naquilo que você ama e você nunca vai trabalhar na sua vida. Você já ouviu essa frase, né? E aí, uma irmã brincou assim: trabalhe com aquilo que você ame e você nunca mais amará coisa alguma. É uma brincadeira, né? Porque até aquilo que nós amamos, quando nós trabalhamos, é difícil, é árduo, é penoso. E a gente lembra disso nesse ponto. Como que nós podemos lidar com essa frustração e integrar fé e trabalho em um mundo caído, em relações caídas? Vocês já viram esse filme aqui? Pode passar. Jornada pela Liberdade. Quem já viu esse filme? Levanta a mão, por favor. Só fazer uma pesquisa aqui. Pouca gente, né? Gente, esse filme é maravilhoso. A gente quase assistiu esse filme. Um dia eu vou fazer um cinema aqui na igreja para a gente assistir esse filme juntos. Esse filme, ele é novo, ele não é muito antigo não, ele é de 2008. Jornada pela Liberdade. Alguns estão rindo, né?
Pô, gente, 2008 é novo. Ele trata a história de um homem chamado William Wilberforce, um cristão fenomenal. Esse cristão tinha uma dúvida vocacional. Você vai rir agora. A dúvida vocacional dele era: eu vou ser pastor ou eu vou ser político? O que você aconselharia a ele? Meu irmão, não mexe com isso não, política, esse lugar aí cheira a enxofre, não mexe com isso não, irmão. Vai ser pastor, vai trabalhar na obra de Deus. E ele recebe um conselho, ele é incentivado por um grande amigo, que já é político, para ele entrar na política, fazer parte da Câmara de Deputados, lá de Londres, a Câmara dos Lords, e ajudar ele nas defesas, nas leis que estavam tentando aprovar. E ele vai se aconselhar com o pastor dele, chamado John Newton. Esse pastor, ele havia se convertido, e antes da sua conversão, ele trabalhou por muitos anos, como toda a sua família, como capitão de navio de comércio de escravos. John Newton é muito famoso. Tenho certeza que você conhece aquela música Maravilhosa Graça. Ele é o autor dessa música. E nessa música tem uma frase, uma expressão que diz assim: eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu vejo. Ele se converte ao evangelho, se torna pastor, e ele é o pastor que orienta William Wilberforce. A vida de William Wilberforce é uma descoberta sobre as necessidades da Inglaterra no tempo que ele vivia, em várias áreas. Mas ele é muito famoso e conhecido por lutar por 28 anos na Câmara dos Lords para aprovar uma lei que proibia o tráfico de escravos, o comércio de escravos. Uma luta de 28 anos, árdua. E ele sendo encorajado por um grupo de irmãos na fé, eles montam um grupo que se fortalecem mutuamente. Imagina você ficar numa batalha perdida por 28 anos. Parece que você está dando murro em ponta de faca. E esse pastor aconselhando, apoiando, orando por ele, pelo trabalho e pelo ministério. Que trabalho, que ministério ele exerceu. Algumas aplicações a partir do texto bíblico. Primeiro, pode passar, por favor. Irmãos, olha a frase do William Wilberforce que eu destaquei para vocês. O Deus Todo-Poderoso tem colocado sobre mim dois grandes objetivos: a supressão do comércio escravocrata e a reforma dos costumes. Ele se sentiu vocacionado por Deus, ele tinha um chamado por Deus para ser político. E olha o trabalho dele, que maravilhoso. Que maravilhoso. Não seria fácil, não seria rápido. Poucos dias antes dele morrer, ele viu uma outra lei ser aprovada. A lei da emancipação que acabava com a escravidão na Inglaterra. 4 dias antes dele morrer. O trabalho da sua vida. Meus irmãos, nós trabalhamos para o Senhor. Ainda que no nosso trabalho a situação seja muito difícil, as relações sejam ruins, você se sente injustiçado, nós estamos servindo em primeiro lugar a Deus e não a homens. A Deus e não a homens. Só porque nós servimos a Deus é que nós podemos servir bem aos homens. Vamos lembrar dessa convocação, desse chamado para o nosso trabalho. Segundo, o Evangelho, ele muda tudo. E ele muda a coisa mais difícil nesse mundo. A coisa mais difícil nesse mundo não era aprovar aquela lei.
era mudar o coração de William Wilberforce, era mudar o coração de John Newton, é mudar o meu coração e o seu coração. Essa é a obra mais difícil do Espírito nesse mundo. Mudar o meu coração e o seu coração. É a gente começar a perceber as coisas ao nosso redor nesse mundo. É a gente ter essa experiência transformadora que o Evangelho abre os nossos olhos e agora Filemão pode ver. Ixi. Ele não percebia o mal que ele fazia. Agora ele percebe. Terceira coisa. O poder transformador do arrependimento e do perdão nas nossas relações, inclusive de trabalho. E é isso que Paulo está conclamando Onésimo e Filemão. Se arrependam e se perdoem mutuamente. Vamos começar de novo. Vamos começar a partir da realidade da graça de Deus. É assim que a gente começa. O arrependimento para quem fez mal para o outro, ou para quem tem tratado mal a outra pessoa, é poderoso para mudar. E o perdão também é poderoso, é libertador. Não apenas para o ofensor, mas também para o ofendido, para a vítima. O perdão é poderoso e o Evangelho faz isso em nosso meio, inclusive nos nossos espaços de trabalho. Nós podemos trabalhar melhor, nós podemos servir melhor, nós podemos fazer muito melhor. Mas isso começa com uma postura humilde, verdadeira, sincera, diante de Deus e das pessoas ao nosso redor. Quarto ensino do Evangelho que nós podemos aprender nesse texto bíblico. A nossa esperança, ela não está nesse mundo. A esperança nesse mundo é muito frágil. Ela não vai parar em pé. A nossa esperança está na história de que Deus vai redimir o mundo que Ele criou. E Ele já começou a fazer isso. Ele já começou a fazer isso. É aí que está a nossa esperança. É por isso que, em meio às frustrações do nosso trabalho, nós podemos encontrar consolo e esperança para trabalhar diante de realidades frustrantes, duras, difíceis. Sabe aquele negócio de você trabalhar e não ver o resultado do seu trabalho? Gente, imagina o William Wilberforce. Ele sente a convocação de Deus para servir. Ele está servindo numa causa justa e honesta. Mas são 28 anos. Nós temos jovens aqui que não têm 28 anos. E ele lutou, trabalhou. Imagina a frustração de vários dias que ele voltou para casa. De várias votações que ele perdia. A dificuldade de convencer as pessoas, de convencer uma sociedade. Ele deve ter se frustrado muito. Assim como vários irmãos diariamente se frustram com o resultado do trabalho naquele dia. Ou em vários dias, ou numa semana, num semestre, num ano. Aquele lugar difícil de ir. Meus irmãos, a esperança da redenção traz consolo verdadeiro para nós, porque Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. As injustiças não vão prevalecer. Deus não vai fazer vista grossa para nada disso. Deus vai julgar todas as coisas e retribuir a cada um conforme ele merece. Graças a Deus que nós fomos lavados e redimidos pelo sangue de Cristo. Que mais pessoas alcancem perdão, graça e misericórdia. E por fim, irmãos, o nosso trabalho pode ser em nome do amor. Às vezes não dá para ser em nome daquela instituição.
Às vezes não dá para ser em nome do meu chefe. Às vezes não dá para ser em nome da minha equipe. Mas eu posso fazer em nome do amor. A caridade, a virtude cristã principal, não é a única. Não é só ela que importa. Mas ela é a principal. E é ela que a morte não vai destruir, aniquilar. É essa caridade, meus irmãos, que faz a gente saber que todo o nosso trabalho que nós fazemos no Senhor não é em vão. É por causa dela, porque o amor vai persistir para todo sempre. Vai cruzar a eternidade. O que nós fazemos em nome do amor vai triunfar e prevalecer por toda a eternidade. Não é em vão. Ainda que demore 28 anos. Ainda que os nossos olhos não vejam e só os nossos filhos vão se beneficiar. Aquilo que nós fazemos em nome do amor é um combustível poderoso para se levantar da cama cada dia e assumir as nossas responsabilidades. Que Deus nos dê graça, irmãos. Que Deus nos fortaleça e nos sustente nessa grande missão. Vem, Senhor, sobre nós com teu Espírito. Vem, Senhor, com tua graça. Faz-nos em nós o compromisso de viver em unidade. Que sejamos um só corpo, corpo de Cristo. Que haja um milagre da união. E que o mundo reconheça o hino de Cristo. Quando em nós fluir teu amor. E andamos juntos. Vem, Senhor, sobre nós com teu Espírito. Vem, Senhor, com tua graça. Faz-nos em nós o compromisso de viver em unidade. Que sejamos um só corpo, corpo de Cristo. Que haja um milagre da união. E que o mundo reconheça o reino de Cristo. Quando em nós fluir teu amor. E andamos juntos. Juntos na alegria, juntos em adoração. Juntos se choramos, juntos no partir do pão. Somos teu rebanho, dá-nos plena comunhão, Senhor. Somos teu povo. Vem, Senhor, sobre nós com teu Espírito. Vem, Senhor, com tua graça. Faz-nos em nós o compromisso de viver em unidade. Que sejamos um só corpo, corpo de Cristo. Que haja um milagre da união. E que o mundo reconheça o reino de Cristo. Quando em nós fluir teu amor. E andamos juntos. Juntos na alegria, juntos em adoração. Juntos se choramos, juntos no partir do pão. Somos teu rebanho, dá-nos plena comunhão, Senhor. Somos teu povo. Juntos na alegria, juntos em adoração. Juntos se choramos, juntos no partir do pão. Somos teu rebanho, dá-nos plena comunhão, Senhor. Somos teu povo.
choramos juntos no partir do pão. Somos teu rebanho, dá-nos plena comunhão, Senhor. Somos teu povo.